Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai abordar um capítulo muito interessante do Livro dos Espíritos, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E eu convidei o nosso amigo Luiz, que é do perfil Bom Chiquinho Underline Espiritismo, e é um prazer muito grande tê-lo aqui, Luiz. Eu gostaria de passar a palavra para você, que você explicasse o seu perfil, o trabalho que você vem fazendo. Legal. Bom, eu que agradeço o convite, fico muito feliz mesmo. Uma grande alegria estar aqui compartilhando um pouquinho, né, do que a gente ouve, do que a gente lê, né? Maior, talvez o maior beneficiado acaba sendo a gente, né? Provavelmente. Então, agradeço realmente o seu convite. Bom, o perfil Monchiquinho, ele existe há alguns anos já, né? Mas eu criei ele e publiquei durante um mês e abandonei, né? E aí, quando foi no ano passado, falei, deixa eu ver como que tá isso, né? Entrei, perfil, comecei a movimentar de novo, né? E agora o trabalho tá bem forte mesmo, principalmente do início do ano para cá, né? Que comecei a realmente utilizar desse recurso para tentar levar um pouco, né, de informação, de conhecimento da doutrina, né? Obviamente que a gente que está aqui, a gente não sabe tudo, né? Muito longe disso, né? Mas o pouco que a gente sabe, a gente vai tentando, da melhor forma possível, tentar compartilhar com nossos irmãos, com nossos amigos, né? E esse é o propósito do perfil do Bom Chiquinho, né? Então, tentar trazer também, algumas vezes, de uma forma mais descontraída, né? O ensinamento, né? Para ser uma coisa mais leve, né? A gente, às vezes, carrega um certo fardo por ser espírita, né? As pessoas cobram muito da gente, né? Ah, espírita tem que ser calmo, espírita tem que ser... Né? E aí a gente vai tentando aí, de mais diversas formas, trazer um pouco da compreensão do que é a doutrina, né? O quanto nos faz bem, né? Aquilo que faz bem para a gente pode fazer bem para outras pessoas também, né? Então esse é o propósito. Sem dúvida, o pessoal que está aqui acompanhando agora chegando, o Nicola. Vamos acompanhar também o Bom Chiquinho, Underline Espiritismo, que tem muito conteúdo bom lá, muito conteúdo legal, muitas lives, né? Pelo que eu estou vendo. Você está fazendo 3 lives aí no fim de semana, é isso? Então, alguns finais de semana estão puxados. É, hora Eu essa. estava encerrei hoje uma série, né, de estudo das parábolas de Jesus que eu estava fazendo todos os sábados. Foram 12 sábados, 12 parábolas, com 12 convidados diferentes. Então, quem tiver interesse, todas as lives estão salvas lá no GTV. E fora isso, esse era o meu projeto que eu tinha em andamento, né? Agora eu estou à disposição de alguns convites que eu recebi aí essa semana, semana que vem também. Durante o mês de junho tem algumas outras programadas e assim a gente vai trabalhando pouquinho em pouquinho, né? Tá ótimo, Luiz, tá ótimo. Então vamos trabalhar um pouquinho agora? Mais um Vamos lá, né? pouquinho? Vamos mandar uns aviãozinhos pro pessoal ir chegando? Vamos. Vamos chamar o povo aqui. Queria ver se eu chamava o Davi. O Davi falou que queria assistir. É, eu queria colocar ele ao vivo para dar um susto nele, né? Que ele pega a gente de surpresa. Pois é, né? Legal. Luiz, eu queria te pedir uma coisa. Como você é o nosso ilustre convidado, eu gostaria que você fizesse uma prece inicial e já começasse depois na primeira questão, para a gente ir comentando, fazendo esse bate-bola, e o pessoal também nos auxiliando com os comentários, também com as opiniões, para a gente poder interagindo e estudando junto. Foi o que você falou, a gente está aqui para aprender também, com certeza, e muito. A palavra é sua, Ah, Luiz. legal, vamos lá. Vamos lá. Então, convidar os nossos amigos que estão por aqui conosco a serenar os corações, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus, acordamos, estamos com saúde, né? Quantas pessoas gostariam de estar aqui conversando conosco?
e por algum motivo não puderam, né, que elas recebam também as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos, o nosso amor. Que ao entrar na casa das pessoas, que nós possamos levar um pouco mais de reflexão, um pouco mais de ensinamento das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, das orientações dadas pela espiritualidade amiga, que nos faz caminhar rumo ao propósito de Deus. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos acompanhe e nos auxilie, que assim seja. Graças a Deus. Pode começar então, querido. Aí já comenta, eu também vou comentando, o pessoal também está chegando aqui, a Carol Carnavale, um abraço, prima. André Luiz, evangelista, um abraço, boa noite a todos. Bom, então a gente está no capítulo 9, né, do livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, que começa com a pergunta 456. Eu vou ler meu evangelho, ele é da tradução de Salvador Gentili, então talvez a gente tenha aí uma divergência em termos apenas, né, em alguns termos que um tradutor usa, outro usa, não sei qual que é o seu, mas vamos lá. Desculpa. Então a pergunta diz assim: os espíritos veem tudo que nós fazemos? E, em resposta, Kardec teve o seguinte: podem vê-lo, uma vez que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Porque com aquelas que lhes estão indiferentes, eles não se preocupam. Já começa pesado, né? Começa pesado. Bom, a gente sabe, né, que nós estamos aí mergulhados no tão famoso fluido cósmico universal, né? Que esse fluido aí, ele é o responsável por essa interferência, né, entre o mundo espiritual, o mundo material e mundo material, né, entre as pessoas que estão aqui, né, e a gente precisa acreditar que essa interferência, essa influência, ela existe. Porque senão não faria sentido, por exemplo, a gente fazer uma prece, rezar. Se a gente não acredita que o nosso pensamento, que o nosso sentimento, que a nossa vontade, ela pode interferir na vida das pessoas, em uma outra pessoa, então a gente tem que parar de rezar. Né? Porque quando a gente faz uma prece, a gente está tentando mandar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores desejos para aquela pessoa. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer dessa questão, porque a gente precisa acreditar que a gente influencia nas pessoas e que nós somos influenciados. Né? Então, como que isso acontece? Nós estamos cercados aí de espíritos, né? A gente não vê. Não sei se é ainda bem, mas a gente não vê. Né? A gente não tem essa faculdade, né, apurada, ostensiva de ver um espírito, né? Isso é muito raro. Mas, de um modo geral, mesmo aquelas pessoas que possuem uma mediunidade ostensiva, apurada, existe um certo limite para essa percepção, né? Essa percepção de raiva, de alegria, de plenitude que o espírito transmite para o médium. Né? Então, seja através da psicografia, seja através da psicofonia, mas fora isso, vamos pensar que ninguém fosse médium ostensivo, todo mundo é médium, né? Todo mundo sofre essa influência. Então, tanto de espíritos encarnados quanto de espíritos desencarnados. E aí a gente pode comparar essa influência com a sintonia de um rádio, né? Então, todos nós temos uma preferência musical. Então, quando a gente liga o nosso rádio, ou vamos modernizar, né? Que eu sou do tempo do rádio também.
também. Mas quando a gente abre lá o aplicativo de música, né, Spotify, o Deezer, qualquer aplicativo, a gente escolhe as músicas que são mais agradáveis para nós, né, que a gente gosta, né, e isso funciona dessa forma também, parecido, né, com a espiritualidade. Então, essa ligação nossa com o plano espiritual, com esses fluidos, também vai de encontro com essa sintonia, né? Então, se pegar a playlist de alguém que não gosta de sertanejo, dificilmente vai ter um Chitãozinho Chororó, alguma dupla sertaneja, né? Mas se a pessoa gosta de rock, o que você vai encontrar lá? Elvis Presley, Beatles, Aerosmith, Queen, né? Que é o meu caso, né? É isso que você vai encontrar Está entregando na minha esse. playlist. É. Então, quando na resposta dessa pergunta, vamos lá, quando na resposta dessa pergunta os espíritos esclarecem para Kardec que cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige a sua atenção, é disso que ele está falando, dessa sintonia, dessa afinidade. Estão perto de nós espíritos que pensam como nós. E aí vem o problema. Porque quando a gente sabe disso, a gente sabe quem está perto de nós. Quando a gente volta para nós, a gente vai saber quem está perto de nós. Certo. E aí é aquela famosa frase, né? Diga-me com quem andas de direi quem tu és, mas no caso dessa sintonia, a gente precisa inverter, né? Diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Né? Porque a gente atrai quem tem afinidade, né? Quem pensa igual a gente, né? Quem está com os mesmos propósitos que nós, né? E aí depois ele até vai complementar falando se eu não gosto, que eles não se ocupam com quem é indiferente, né? Eles não vão se ocupar com quem não tem nada a ver com eles, né? E aquela questão da música, né? Eu não vou perder meu tempo ouvindo uma música que eu não gosto, né? Se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não uso drogas, faz sentido que um espírito vai se aproximar de mim com essa finalidade, né? Então não faz esse sentido. Então essa primeira pergunta, ela é muito provocativa, porque ela já começa a trazer para nós essa reflexão individual, né? Do quem está conosco, né? Quem que a gente traz para perto de nós, né? Então, partindo desse princípio, Luiz, se eu estou disposto a, por exemplo, auxiliar uma creche, fazer uma caridade, eu vou estar atraindo para mim os espíritos afins desse objetivo. Agora, se eu estiver ligado a algum vício, seja qual for, automaticamente também eu vou atrair esse grupo de espíritos que também tem esse mesmo interesse do que eu estou demonstrando, certo? A questão é que quando eu mudar o meu interesse, consequentemente, e obviamente eu vou mudar também as minhas companhias, certo? Com certeza. Com certeza. É aí que entra a questão da gente voltar para nós, conhecer os nossos problemas, nossas dificuldades, saber quem que a gente está atraindo com elas e mudar, a partir daí, as nossas atitudes, tentar trabalhar os nossos pensamentos, tentar trabalhar os nossos sentimentos, né, para o bem, né? Voltado para o bem, porque é quem a gente vai ter perto de nós, é quem a gente vai acabar atraindo. Né? Igual, desde pequeno a gente tem lá nosso ciclo de amizade, na creche, na escola, e normalmente a gente está perto das pessoas que a gente gosta, ou que pensam parecido com a gente, né? E essa influência, essa interferência, ela também acontece dessa forma, né? Então, se eu não penso como o espírito, não faz sentido ele ficar perto, tão próximo de mim, porque o que ele quer eu não tenho. Isso. E só para completar, Luiz, do ponto de vista, né, quando nós lemos e quando nós falamos que todos somos médiums, né? Não é essa mediunidade que você falou, ostensiva. Na verdade, todos nós somos sensitivos. Porque todo o médium, ele é sensitivo. Mas todo sensitivo não tem essa mediunidade ostensiva. Certo? Então, do ponto de vista da sensibilidade,
todos, não escapa um aqui na Terra, todos sofrem influências do plano espiritual, certo? Exatamente. Exatamente. Porque assim, quando a gente fala todos somos médiums, é porque todos nós sofremos a influência, né? Alguns têm a faculdade, a capacidade de fazer, passar do âmbito da influência para uma manifestação, né? Seja psicografando, seja num diálogo, né? Então, esses são, quando a gente fala os médiums, a gente está se referindo aos médiums ostensivos, mas a mediunidade, que é a percepção, que é a interferência, que é a sintonia, todos nós temos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou continuar aqui na questão, então, na outra, e a gente vai comentando também. Ah, Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes, chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Isso aqui é muito interessante porque a gente acha que a gente está sozinho, às vezes no quarto escuro, e que o que a gente está pensando não está sendo dividido ou compartilhado. E muito pelo contrário, nós nunca estaremos sozinhos nesse mundo, né? Então, tudo que a gente pensa de bom, de mal, de positivo, de negativo, a gente vai estar sintonizando com essas correntes mentais, com esses irmãos do plano espiritual. Na série André Luiz tem passagens muito interessantes sobre isso, e ele narra que quando a gente está pensando, a gente exterioriza imagens mentais. Como se fosse uma tela de cinema, uma tela de televisão. O que a gente está pensando aqui é como se fosse um fogo de artifício que explodisse, irradiasse aquela imagem e apagasse. E quanto mais você pensa, mais você irradia essas imagens. Obviamente que o espírito que está vendo isso, ele vai sintonizar com o que você está exteriorizando, com o que você está pensando nesse momento. Evidentemente, se for do interesse dele. Se não for, ele vai ignorar. Né, Luiz? exatamente. O pensamento é ação, né? Eu posso não externizar o meu pensamento, mas já pensei, né? Então, a gente está vendo hoje uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente entra numa rede social, uma discussão entre as pessoas, o país está muito polarizado, né? Então, quando a gente vê uma publicação, a gente vê uma notícia, o que a gente pensa primeiro? Eu posso até não estou usando a rede social porque acho que é algo que está acessível a todo mundo, mas vamos pensar. Eu vou lá e já comento aquilo que eu penso ou eu repenso e deixo de externizar? Beleza, posso deixar de externizar, mas o meu pensamento está ali, né? O que eu estou pensando, o que eu estou emanando, né? Porque vamos voltar à ideia da prece. Eu estou fazendo uma prece para uma pessoa que está lá no Nordeste, não existe uma ação física nessa prece, é o meu pensamento. Então, se eu acredito que pode chegar lá, para as outras coisas também podem, né? O meu sentimento, a minha sensação, a minha vontade, né? E essa resposta ela é um pouco autoexplicativa, mas se a gente for comparar com as pessoas que são encarnadas, aí eu dou um outro exemplo. A gente trabalha aí num local que tem uma equipe de 5 pessoas, por exemplo. Por mais que seja harmonioso esse convívio, destas 5 pessoas, pode ser que alguma delas não goste da gente. E as que gostam vão nos apoiar, vão torcer por nós, né? Vão ficar felizes com as nossas conquistas, vão ser solidários quando a gente passar por um momento de dificuldade. E as que não gostam, as que fingem que gostam, elas vão ficar ali, esperando um deslize nosso, né? Uma falha, um erro. Né? E aí, em algum momento, para expressar, mesmo que intimamente, através do seu pensamento, do seu sentimento, o desprezo que aquela pessoa tem por nós. Então, a relação, em relação aos espíritos que cercam a gente, é a mesma coisa. Eles estão ali, né? Alguns para nos apoiar, alguns para apontar o dedo, né? Se alegrar com os nossos tropeços, né? Dar risada quando a gente cair, né? Então, essa provocação também é bem interessante, porque
não dá para a gente fugir, né, do que a gente pensa, né? A gente pode não externizar, mas pensamento é ação. Pensamento é ação. Eu Emaneia o vou, pensamento. eu vou só completar aqui que faltou um trecho da resposta e depois eu vou dar um comentário também desse pensamento que você citou aí, que foi muito, muito importante. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum teres ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Fica aqui a frase do Paulo, né? Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, nunca estamos sozinhos. Deus está vendo, mas não é só Deus, não, também tem espírito que está junto vendo a gente, né? Muita E gente vendo. muita gente. Essa parte do pensamento que você citou, vamos supor que você ora para uma pessoa que está lá no Nordeste, vamos supor que você tem uma parente ali no Nordeste que está acamada, está no hospital. Quando você faz uma prece para que ela se recupere, para que ela receba bons fluidos, quando você pede para os irmãos do plano espiritual auxiliar, o que acontece? Você está exteriorizando, através do seu sentimento de amor, um pensamento, e esse pensamento ele vai transitar através do fluido cósmico universal, porque você qualificou ele com amor e você vai direcionar ele para essa pessoa. Então você qualifica o que você pensa e você direciona o que você pensa de acordo com o seu sentimento. No caso, seu sentimento bom de querer ajudar a sua parente ali do Nordeste, um exemplo. Quando esse pensamento está transitando, ele vai se ligando com entidades que têm o mesmo pensamento, que têm a mesma vibração. Chega até a pessoa aquele auxílio que você pediu. Quando a gente doa, sai alguma coisa da gente, uma parcela que a gente doou. Isso vai ser reposto com aquilo que nós doamos, acrescido das correntes mentais que sintonizaram com isso. Pensando só no bem, desejando só o bem, você vai estar sempre acompanhado de bons espíritos, você está sempre com a luz ao seu redor, porque você está melhorando, você está desejando o bem do próximo. Ao contrário, quando você deseja o mal de uma pessoa, você critica, você deseja que ela não tenha sucesso em tal empreitada, você está fazendo a mesma coisa. Com um sentimento ruim, você está qualificando um pensamento ruim, que vai transitar também pelo fluido cósmico universal. Como é um pensamento ruim, ele vai sintonizar com entidades que também querem o mal. Vai atingir a pessoa? Se ela estiver sintonizada no bem, não. Só que lembrando que você doou um mau sentimento, que sintonizou com outras entidades, vai voltar para você. Certo? Muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente deseja. A luz é sempre soberana, a luz é o caminho. Eu agora me lembrei de uma história que eu ouvi da Dona Terezinha de Oliveira, em uma das aulas que eu tive com ela, que ela exemplificou essa questão, nosso pensamento, nosso sentimento, como se nós recebêssemos dois baldes quando a gente nasce, né? Ele vai sendo alimentado ali com lama, né? Que vai significar as ideias ruins, os sentimentos ruins, e o outro com água limpa, com água pura, né? E à medida que a gente vai tendo discernimento, que a gente vai crescendo, a gente vai enchendo esses baldes. Pois bem, tive uma situação, um momento de ódio com alguém. É como se eu colocasse a minha mão dentro do balde de lama e atirasse essa lama nessa pessoa. Pode atingir ela ou não, né? Vai depender do grau de vibração da sintonia dela, né? Vai depender do grau de vibração dela, se ela está com pensamento elevado ou não, né? Quanto mais elevado, mais distante vai estar do nosso sentimento de ódio, de raiva e tudo mais. Agora, uma coisa é certa, a minha mão, ela está suja de lama. Então, não adianta, o que a gente emana pode não atingir a outra pessoa, mas a gente sempre vai ser atingido. E isso serve para água limpa também. Então, quando a gente faz uma prece que a gente manda um pensamento bom para a pessoa, a primeira pessoa que recebe o benefício acaba sendo nós mesmos, né? Porque nós estamos elevando o nosso pensamento, nós estamos com um sentimento bom, nós estamos com uma boa vontade, né? Então, nós somos os primeiros
beneficiados, né? E aí também tem a questão do evangelho no lar. A gente vai falar do evangelho no lar e as pessoas perguntam muito: ah, mas eu posso fazer sozinho? Pode, porque a gente nunca está sozinho, né? Jesus disse que onde tivesse mais de um falando em nome dele, ali ele estaria. Só que ele não falou que você era encarnado ou desencarnado, né? Então a gente está sempre acompanhado, né? Então a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, né? Porque realmente eles são vigiados, né? Eles estão acompanhados aí, bastante gente. Sem dúvida. Então vamos escolher as boas companhias para a gente, né? A próxima questão, Exatamente. Luiz. Vamos lá, questão 459. Os espíritos influem sobre o nosso pensamento e sobre as nossas ações? E aí a resposta é: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Né? Aqui a gente pode até trazer uma ideia, de repente, mas não é o assunto, mas quando a gente começa a falar de obsessão, a gente parte de um princípio como este, né? E a gente precisa deixar claro que as coisas elas não funcionam como no filme Ghost lá, do outro lado da vida, em que o espírito toma o corpo físico da pessoa e começa a controlar esse corpo, né? Isso, a gente sabe, estudando a doutrina, a gente sabe que isso não existe, né? Então, quando ele diz aqui, são eles que vos dirigem, visualizem a cena do desenho animado, né? Em que a pessoa está em dúvida o que fazer numa situação, e aí em cima do ombro surge aqueles dois personagens, né? De um lado um anjinho, do outro lado aquele outro vermelhinho lá, né? Um vai inspirar o personagem para fazer o que é certo, fazer o que é bom, fazer o que é justo, né? E o outro vai estimular o personagem a fazer o que é errado, o que é ruim, né? O que é prejudicial para algum outro, né? E é parecido, né? Parecido com essa ideia. Porque tudo depende daquela sintonia, da música que a gente quer ouvir, né? A história dos dois lobos lá, né? Que é aquela história famosa, né? Que todos nós temos dentro de nós os dois lobos, né? Famintos, o lobo do bem e o lobo do mal, né? Um deles é saciado com os nossos pensamentos, com nossos sentimentos bons, o outro com o nosso ódio, com o nosso rancor, né? E eles estão brigando o tempo todo. E vai vencer aquele que a gente alimenta, né? Porque ele vai ter mais força, ele vai estar mais resistente, né? Então, a gente precisa vigiar quem que a gente está alimentando. Então, essa influência, essa inspiração dos espíritos, elas vão se intensificando, né? Elas aumentam aquilo que já está em nós. Então, a ponto de alguns momentos, a gente perder o controle sobre isso. Então, é esse sentido que ele traz quando fala vos dirigem, né? Porque a gente passa a ter uma dificuldade de trabalhar aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, né? Aquilo que a gente quer melhorar, né? Vamos dizer que nós somos uma pessoa muito orgulhosa, né? A gente quer trabalhar aquele orgulho, aí o Espírito começa a intensificar aquilo, né? A ponto da gente não enxergar outra coisa senão nós mesmos, né? Só o nosso nariz. Então, é nesse sentido, né? Não é que nós seremos tomados no nosso corpo por um espírito que vai fazer as coisas para nós no mundo. Então, no caso da obsessão, por exemplo, eles exploram ainda o mal que existe na gente, certo? Se nós temos a tendência para ser nervosos, tendência para ser, assim, para depressão, tendência para ser raivosos com determinadas situações, eles vão intensificar isso na gente, certo? Vão ficar cutucando a gente para que a gente já está com o pavio curto e aí a situação acontece. É muito comum, às vezes, quando você vai começar a fazer o evangelho no lar, às vezes você tem filho pequeno, o filho começa a chorar do nada, né? Ou quando você também quer ir para o centro espírita, agora não é possível por causa da pandemia, né? Mas muitas vezes acontece de chegar alguém sem avisar, bem na hora que você vai sair, né? Ou um desentendimento entre o marido e a esposa.
Então, por quê? Porque os espíritos não têm interesse que você se desvencilhe e conheça a luz, que você vá procurar um tratamento. Só que a perseguição, ela pode muito, mas a persistência no bem, ela pode muito mais. Então, sempre que tivermos dificuldades, a gente sabe que a luz, ela sempre vence. E devemos insistir sempre no bem. Eu não estou falando aqui só de espiritismo, não. Qualquer religião, não interessa, né? Você está procurando Deus, você está procurando as palavras de Jesus, então você está procurando melhorar. É o que a gente faz aqui, é o nosso esforço de a cada dia ser um pouquinho melhor. Só que tem uma parte espiritual que não tem esse interesse de que você melhore. Mesmo porque a gente está aqui ainda no mundo de provas e expiações. Então a gente lida com esses dois lados. Você falou, né? São os dois personagens ali, né? Mas a gente tem que ter sempre muita força de vontade e insistir sempre no bem. A Uhum. gente vai conseguir sempre? Não. Às vezes você vai ter problemas que vai te impedir? Sim, vai. Mas amanhã é outro dia, outra chance de acertar. É aquilo, né? Se eu decidir começar um regime hoje, amanhã cedo, a primeira mensagem no meu WhatsApp é convidando eu para um churrasco. Então, então é o que acontece, né? A gente vai falar um pouco da nossa predisposição, né, nas perguntas seguintes, mas a gente tem a nossa predisposição. Nós não somos um espírito como que foi criado agora nessa existência, né? O nosso corpo é habitado por um espírito milenar, né? Que ao longo das encarnações passou por diversas situações, cometeu diversos erros e tem as suas paixões, seus vícios, suas dificuldades, né? E, e isso é o que está na nossa essência, isso é o que, né? A gente vai falar do impulso também, né? Só para não adiantar muito, mas a gente tem os nossos posicionamentos intrínsecos, né? Mesmo que a gente tenta já reconheça eles e tenta trabalhar diariamente, eles estão ali, né? Às vezes estão ali só aguardando uma oportunidade. E essa oportunidade ela pode surgir quando a gente abre essa brecha, né? Quando a gente está com os nossos pensamentos pouco elevados, né? Quando a gente está num ambiente que não favorece muito, né? E a gente também não ajuda. Então, a gente está propício a isso, né? E é um cuidado que nós temos que ter. Muito bem. Eu vou continuar aqui então, Luiz. Né? De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos, com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Né? Nós somos influenciados e influenciamos o tempo todo, né? Aquilo que você falou, daquela batalha na nossa, na nossa cabeça, na nossa consciência. Agora, como é que a gente vai fazer para diferenciar se é um pensamento nosso, se é um pensamento de fora? Né? Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, né? Fazer esse esforço diário de meditar, de pensar. Legal, essa parte aqui eu estou melhor, essa aqui não, essa aqui eu tenho que fazer muito esforço ainda para melhorar. Então vamos nessa parte aqui. Amanhã desenterra outro defeito nosso, vamos cuidar daquele defeito lá também. Melhorando, conhecendo a nós mesmos. Quando somos influenciados, fica muito mais fácil você perceber isso, né, Luiz? A gente tem o hábito do negacionismo, né? Palavra que está na moda aí, mas a gente tem o nosso negacionismo individual, né? A gente costuma aquilo que é bom em nós, a gente acaba achando que é nosso mesmo, né? Mas o que é ruim, a gente fala que é karma, a gente fala que é mal olhado, a gente fala que alguém fez alguma macumba, né? Algum trabalho para nós. Então a gente sempre terceiriza, né? Quando as coisas ruins acabam ficando evidentes na nossa vida, né? Mas a gente precisa reconhecer, né? Se a gente faz um trabalho de manter o nosso pensamento elevado, nossos sentimentos bons, a gente pode até ser influenciado, mas a gente vai conseguir perceber e vai conseguir combater isso. Agora, se a gente
simplesmente terceiriza isso, coloca a culpa nos outros, a gente, primeiro, é aquela questão, o que não é conhecido não pode ser modificado, né? E o que não é conhecido não pode ser modificado. Então, se eu preciso fazer uma manutenção na minha casa, eu preciso saber no que, né? Aham. Eu saber, tem uma goteira na minha casa. Ah, tudo bem, então eu conheço o problema, eu vou lá e vou reparar o telhado. Então eu preciso me conhecer, eu preciso voltar para mim. Ah, Aí, chegou. chegou meu dia. Chegou minha vez. Boa Aleluia, noite, né? meus queridos. Pô, Boa vocês me noite. emocionam, velho. Eu fico emocionado. Sabe por quê? Eu acho vocês dois caras do bem fantástico, velho. E trabalhar pro Cristo do lado de vocês é uma coisa. Pô, agora há pouco, pra vocês terem ideia, eu tava lá no sertão pernambucano, numa cidade chamada Tuparetama, em comemoração de um centro, né? Falei, pô, mas eu preciso vazar porque eu quero ver os caras, velho, os caras que eu considero. Eu chego aqui, eu vejo esses dois guerreiros, mano. Pô, então, parabéns, boa noite, Luiz, boa noite, Leandro. Boa noite, querido. Boa noite. É o nosso amigo Davi, de Palestras Davi, responsável por eu estar aqui. Até rimou. Davi, fala do seu canal. Você é o homem da 1001 lives, é isso? Eu Maratonista. quero agradecer profundamente a Deus, primeiramente, né, de possibilitar todo esse arsenal tecnológico para momentos como esse ser possível, né? Um está lá perto de Campinas, o outro está no ABC Paulista, eu estou aqui em Ribeirão Preto. É bem provável, é difícil, né? Provável existe, porque a gente está no mesmo estado, por que não sonhar que um dia a gente vai se abraçar assim, vai fazer um simpósio junto, vai trocar uma ideia, tomar um café. Eu acho mais difícil quando eu vejo pessoal milhares de quilômetros de mim, que eu nem imagino, né? Mas, primeiramente, a Deus, depois a cada um de vocês aí que possibilita esse nosso estudo, esse nosso comprometimento com a doutrina. E Palestras Davi nasce exatamente dentro desse contexto da pandemia, num momento difícil para todos nós, que nós não poderíamos ali sair de casa e não dava para parar o espiritismo. Como orador, né, expositor, conferencista, eu então meti a cara a tapa e comecei a fazer as lives, e desde então a gente tem inúmeros projetos em Palestras Davi, onde eu já tive a grata oportunidade de trabalhar com o Luiz em lives surpresas, e também com o nosso amigo Leandro também em lives surpresas, mas eu tenho ainda um motivo a mais para comemorar, que o Leandro ele já participou comigo de um dos estudos que eu mais amo fazer, que é o Estudando a Revista Espírita. Para mim é um cenário novo, eu nunca estudei da forma como eu estou estudando Kardec, e estar do lado de um cara do bem, igual o Leandro e o Luiz também, nesse momento para mim é extremamente emocionante. Leandro? Eu que agradeço as palavras, Davi. Poxa, a gente está aí na luta, né? Vamos aprendendo um pouquinho todo dia, que a gente chega lá, né? É isso aí. Gostei do cenário aí, filho. Tem umas florzinhas, tem fluido vital aí. Top demais, filho. Estou no trabalho, tô no trabalho. A internet aqui está melhor. É isso aí. Que legal. Luiz, muito bom, viu? Sempre você tá nas nossas lives, cara, estudando, comprometido. Aquelas últimas lives que a gente falou de mediunidade, parecia que estava tudo muito combinado, cara. Foi de grande profundidade. Minha gratidão também, viu, Luiz? Eu estou aprendendo também, né? Eu tô assistindo suas lives para aprender. Tamo junto aí. Mas é legal, né? Eu acho É, que compartilhar essas ideias ajuda todo mundo, né? A gente a ver um outro ponto de vista daquilo que a gente estudou já, o que a gente está estudando, né? Amplia nosso campo de visão, né? E é muito importante, né? Acho que esse momento de estudo que está tendo aqui principalmente no Instagram, né? Eu não acompanho muito em outras redes, mas aqui especificamente, eu acho que é uma situação que veio para permanecer mesmo, porque
Eu, a gente E não os, tem noção e os da amigos quantidade podem de pessoas. até, e os amigos podem até não saber, mas quem sugeriu essa live aqui, em uma outra live lá, foi eu. Falei, ó, um procura o outro aí, que eu quero ver os dois fazendo live juntos. Você lembra disso, Leandro? Foi num sábado de manhã que você falou. Uma live de sábado de manhã, lembro. Pô, e aí vocês concretizaram um sonho, cara. Então, minha gratidão eterna por esse momento. E agora eu vou ficar aqui nos bastidores para ouvir vocês continuarem o trabalho aí, viu? Muito obrigado aí. Davi, fica com Deus, irmão. Fica com Amém. Deus. Obrigado. Obrigado, amigos. Tchau. Tchau. Davi. Muito bom. Davi, Isso palestras mesmo, Davi. Hoje eu descontei as lives surpresa que ele me pegava lá tudo descabelado. Um dia eu entrei de boné, ele ficou, de boné, eu falei, também, né? Não dá tempo de pentear o cabelo. Conclua aí, Luiz. Legal. Depois você já pode ler a próxima. Eu acho que nessa 460, eu acho que ele vai trazer um pouco disso que a gente falou, né? Então, sempre vai ter pensamentos que vão estar sugerindo para nós fazermos algo diferente, né? Então, por isso que é importante a gente se conhecer, a gente saber quais são nossos. Não, esse aqui é meu, né? Esse aqui não. E aí eu escolhi qual que eu vou seguir, né? Para qual ombro que eu olho, né? Então, eu acho que é por aí. Precisa acreditar nisso, que existem essas sugestões de ideias a todo tempo, né? É só você pensar quando se depara com uma decisão importante da sua vida, quantas coisas surgem na cabeça, turbilhão, né, de ideias que vêm, né? Às vezes vem ideias que você nunca tinha pensado na sua vida, né? Que você nunca tinha passado pela sua cabeça, né? Então a gente precisa filtrar isso, trabalhar todas essas ideias, né? Para a gente não cair uma vacinação, né? Em alguma situação parecida. Nesse momento de dúvida, a gente, né, deve pensar assim: isso vai me prejudicar? Isso vai prejudicar alguém? Isso está de acordo com o que Jesus ensinou? Se não tiver de acordo, não faça. Certo? Exatamente. Eu sei que é difícil, né? Mas pensa assim, o que Jesus faria nessa situação? Não é fácil, né? Colocar no lugar dele, mas sei lá, vamos pegar outros exemplos, Chico Xavier, né? Pegar exemplos mais próximos, né? Talvez mais fáceis de alcançar, né? Eu gostaria que fizessem isso comigo, que eu vou fazer. É uma boa também, né? Tá mais próximo da gente aqui. O tal do altruísmo, né? Sim. A palavra é sua, Legal. Luiz. Vamos para a próxima, então, a pergunta 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles que do primeiro momento, de resto... aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para a voz nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma um mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Eu começo comentando ou você? Pode começar. Aqui me remete passagem lá de Lucas, né, capítulo 12, versículo 34, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, quando nós nos esforçamos para manter o nosso pensamento elevado, manter as ideias boas, buscar emanar bons sentimentos, fica mais fácil de distinguir, né? Porque tudo que vai fugir da nossa rotina, do nosso hábito, a gente enxerga. Então vamos pensar, a gente todo dia faz o mesmo percurso. Pega o carro, deixa o filho na escola, vamos para o nosso trabalho, sai do trabalho, pega o carro, pega o filho na escola e volta para casa. No dia que esse carro quebra, que a gente precisa, sei lá, pegar um Uber,
pegar um ônibus, que mexe na nossa rotina, por mais que a gente faça o mesmo caminho, a gente vai começar a enxergar coisas diferentes. Porque fugiu do comum. Né? Então, é uma padaria que está aberta ali, sei lá, 10 meses e a gente nunca tinha visto. Um pet shop que está ali há um ano e a gente nem sabia que existia. Né? Porque a gente não tinha parado para observar, porque a nossa rotina, nosso objetivo era outro. Né? E aí tem uma história de um homem que ele vivia lá num vilarejo, lá tinha um ancião, um sábio, né, que ajudava as pessoas, né, a tentar tirar as dúvidas, né, esclarecer as coisas. E esse homem procurou esse sábio para perguntar exatamente como que ele podia distinguir o bem do mal. E aí o sábio falou: nossa, mas que pergunta tola, né? Vai lá, vai embora, reflita e depois você volta e responda a você mesmo. Você vai achar a resposta. E aí ele saiu. E aí quando ele voltou, ele falou assim: muito simples. Tudo aquilo que é capaz de destruir as coisas feitas com amor é considerado mal. E aí o sábio vai esclarecer para ele uma pergunta: você já viu um tigre? Já. Quando um tigre sai atrás para buscar uma comida para os seus filhos e encontra um filhote de cervo, fruto do amor dos pais dele, do cervo, ele come ou não? Ele come. E agora eu me confundi. E aí o mestre, né, o ancião, ele vai concluir a ideia, dizendo que o que vai contra a nossa natureza é o mal. Todo o resto é bem. Então, onde que eu quero chegar com essa historinha? Se eu gosto de falar mal do meu vizinho, se eu xingo meus parentes, se eu gosto de beber desenfreadamente, usar drogas, outros vícios, sei lá, né? Se eu estou cercado de coisas ruins, essa é a minha natureza. E isso para mim é bom. Pode ser ruim para você, mas para mim é bom, eu me sinto feliz fazendo isso. O contrário também, se eu gosto de ajudar as pessoas, se eu sou, sei lá, gentil, se eu busco, dentro das minhas capacidades, agir no bem, amar as pessoas, não ficar julgando as pessoas, isso para mim é bom. E é isso que vai me fazer feliz. Então, distinguir esses pensamentos, ele requer uma autoanálise. Exige da gente um mergulho muito profundo no nosso íntimo, né, no nosso ser, para a gente encontrar o tesouro, né? Aquele tesouro, né? Que é lá que vai estar o nosso coração. Então, se a minha felicidade está nos vícios, está nas coisas ruins, e eu percebo uma influência contrária a isso, que vai ficar muito claro para mim. Eu vou perceber. Né? É um pensamento contrário, foge do comum. Né? E se a gente tem coisas boas, sentimentos bons, e vem uma coisa ruim, a gente também vai, opa, peraí, por que eu estou pensando isso? Né? E aí vem o vigiar e orar. Né? Então a gente vigia, né? Observa nós mesmos, as nossas predisposições mais íntimas que nós temos, e aí a gente ora, a gente leva o nosso pensamento para que a gente possa se equilibrar dentro da nossa essência, para que a gente possa buscar a nossa verdadeira verdade. Né? A verdadeira verdade ficou redundante, mas a nossa verdadeira essência mesmo, que a gente tem. Né? E aí está a grande dificuldade, porque a gente carrega aí, né, todas essas existências que nós passamos, os nossos vícios, nossas dificuldades, nossas fraquezas. Né? Então, nós vamos adquirir a capacidade de distinguir a partir do momento que nós formos honestos conosco, identificando, reconhecendo que nós temos predisposição para certas coisas e trabalhar isso. Eu sou muito explosivo. Davi, é como menino pequeno, vocês já estão acostumados, né? Meu Deus. Chega pegando super. Bem-vinda, querida. E aí, Dani?
Oi, gente, como é que vocês estão? Vamos lá, tudo Bem, bem. Deixa eu colocar aqui. certo. Olha, agora. Estilo Davi, hein? Pegando você de surpresa. Não, Davi, não tem jeito não. Deixa eu até sair daqui, que senão vai ficar dando. Meu Deus. Cada susto, mas um susto bom, né? Tá aí com vocês, aí na live prestigiando, assistindo esse conhecimento que vocês trazem, tão importante. O Luiz, o Leandro, já tive a oportunidade de estar com vocês lá no projeto do Davi. A gente já compartilhou, né? Muitas coisas. Então, trabalhando para o Cristo, como está falando o Davi. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. A Silvinha está até rindo. Imagina. A felicidade é nossa, Dani. Dani, aproveita para falar das suas próximas lives aí, que você vai fazer. Então, que eu tenho em mente, assim, amanhã eu tô com um dia bem cheinho. Pela manhã a gente vai estar lá no Irmãos de Arimateia com a Valéria, a Val Pimenta, estudando o Evangelho, de 8 horas da manhã. Daí, à tarde, às 4 horas, eu vou fazer uma palestra aqui no nosso centro, vai falar sobre laços de família online, né? A gente ainda está trabalhando à distância. Voltamos, mas aí deu uma paradinha e a gente está ainda fazendo pelas redes sociais. Aí depois... Então, aí às 5h30, uma grata surpresa, o Lourenço me chamou para fazer a Ave Maria. Acho que vocês já participaram do projeto da Ave Maria deles, né? O projeto que ele trabalha uma vez, dia sim, dia não, às 5h30, fazendo a vibração, é lindo. Eles trabalham com a mensagem, depois faz uma vibração, ele é Lourdinha, e amanhã ele está um pouco doente, e aí quando ele fica assim, ele pede para me fazer a participação, né, com a Lourdinha, ou lá no projeto que ele tem do suicídio e suas consequências, valorização da vida. Fora isso, tem os projetos que eu estou sempre aí estudando com todo mundo. Me chamou, eu estou estudando, né? O Davi, então, que é cheio de projeto, de domingo a domingo. Inclusive, na próxima semana, ele está com a agenda cheia. De segunda até o próximo domingo, né? Todo dia tem um encontro diferente. E aí eu vou estar estudando com ele, fixo, os 2 projetos que ele me convidou para a gente fazer e trabalhar, que é aquele do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, na terça, e na quinta-feira vai iniciar o livro Renúncia, aí a obra do Emmanuel, né, uma das obras lindas, emocionantes. E fora isso, assim, sempre que no ESE, né, a gente está estudando junto pela manhã com a Marina Reato, enfim, sempre estudando, não dá para parar de estudar, né? A gente sabe que enquanto a gente está aqui, tem que aproveitar cada segundo. Isso, a gente volta com tudo depois nas casas espíritas, né? Para dar o melhor que a gente pode, né? Estudando bastante, com certeza. Agora vai ser 2 em 1, né? Trabalho, viu? Oi, desculpa. Agora vai ser 2 em 1, porque quando voltar o presencial, a gente vai ter o presencial e essa questão da rede social não vai acabar, né? Da rede social não, da tecnologia, né? Que nos impulsionou aí para a divulgação da doutrina. Né? Sem volta. Caminho sem volta, né? Sem volta. Mas parabéns pelo trabalho, viu, Dani? Realmente, quando você está lá junto com o Davi, fazendo as reflexões, estudando, é difícil entrar e sair depois, né? A gente quer continuar assistindo, quer continuar dando, porque realmente o conteúdo é extremamente relevante. Parabéns pelo trabalho aí que vocês estão fazendo. Eu adoro estudar com o Davi. Davi é a minha referência em relação ao centro online, sem fronteiras, sem muros, sem barreiras, porque foi onde eu iniciei o projeto, assim, à distância, né? A gente, quando iniciou a pandemia, a gente começou aqui o trabalho no centro, continuamos, na verdade, através das tecnologias, mas o Davi, ele estava desbravando aí, fora do centro espírita, ele estava formando um outro centro espírita, que é o que ele chama de centro espírita online. Então, e desde então, a gente sempre, né, já temos aí, fizemos um ano agora, em maio, da primeira live com o Consolador, e sempre a gente esteve estudando junto, sempre foi um prazer muito grande aprender com ele, com todos que ele convida, né, como vocês agora também estão participando, sempre tem muita contribuição a oferecer nesse projeto, nessa divulgação da doutrina. Então, a gente só está ganhando, né? A gente só está agregando valor para dar continuidade a essa caminhada,
para que ela fique um pouco mais leve, já que a gente sabe, né, que é tão difícil, tantos desafios que a gente tem a enfrentar, mas pelo menos essas relações que a gente constrói assim para o estudo, para caminhar com o Evangelho do Cristo, dá um consolo, dá uma leveza e faz com que a gente tenha mais esperança todos os dias, né? Cada dia, um dia após o outro, de que vai passar, de que a gente vai conseguir, vai alcançar o sucesso que a gente tanto almeja da nossa reencarnação. É isso. Dani, um abraço. Obrigado de você ter atendido a gente, gentilmente. Eu que agradeço. Desculpa pegar de surpresa. Já estou acostumada, você sabe, né? Com o Davi, surpresa. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito vocês. Parabéns, os dois. Obrigado, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pela força, pelo apoio aí de vocês. Ai, que lindo. Até logo. Ah, legal, né? Legal, né? Dá um combustível, né? Às vezes, né? As pessoas entrando e eu devo muito aí o trabalho. A Dani, o Davi, a Betânia lá do Aprendiz Espiritista também, que me chamou para uma live, junto com o Ed Moura. Pessoal muito bacana, muito legal mesmo. É verdade. Se você já estava no processo de conclusão já da ideia. Falando da nossa predisposição, né, para as coisas certas, a gente precisa procurar essas, né? A gente precisa procurar as coisas boas em nós, né, para que elas se sobressaiam, né? Para que no momento de dúvida a gente consiga identificar, não, essa aqui esse é o caminho. Né? Muito bem. Eu vou continuar aqui então. A 462. Na 461 você leu, né? Eu me perdi. Isso, agora é 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos, que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu poder diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se concebe imprecisa, é que convém assim aconteça. É o nosso livre-arbítrio, não é, Luiz? A gente é influenciado por bons e por maus espíritos, mas quem toma a decisão final, quem bate o martelo, somos nós mesmos, certo? Com influências ou não, nós que vamos decidir. Se a gente soubesse de tudo que está acontecendo ao nosso redor, com certeza a gente teria a nossa liberdade tolhida, né? Porque como é que a gente ia agir? Já pensou, eu não vou fazer porque foi o espírito que falou para eu fazer, ou eu vou fazer porque foi que falou para eu fazer. Então o meu livre-arbítrio ali ia por água abaixo, porque a gente está num mundo de provas. E quando você vai fazer uma prova na escola, né, você não pode colar. O professor quer que você faça por você mesmo, para ver se você aprendeu. Não é verdade? Uhum. Com você. Exatamente. Legal a comparação com a escola, né? Porque a gente fala, a gente pode até passar na prova, né? Mas a gente não aprendeu. Então, essa parte é importante, porque a gente pode chegar em algum momento da vida que a gente vai questionar Deus, né? Nossa, mas por que não me fez conhecer isso para que eu não caísse na armadilha? Né? Porque não tem jeito, para a gente aprender, a gente precisa passar pela prova, né? A gente precisa passar pela situação. Né? Então, como que a gente vai conhecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa essência? Passando pelo teste de sintonia, né? Do que é meu, conhecendo a gente, sabendo o que é do espírito, o que é uma influência e o que é pré-existente em mim. Então, passa por essa necessidade, né?
é aquilo que a gente falou nas questões anteriores, a gente precisa conhecer para trabalhar, né? Porque senão seria muito fácil, né? Qual seria o objetivo da gente estar aqui? Se a gente já conhece tudo, se a gente já consegue separar o bem do mal, se a gente só faz o bem, né? Para que a gente está aqui? Então, existe um propósito, existe uma necessidade que nós criamos anteriormente com as nossas ações, com o nosso livre-arbítrio, né? Então, isso é necessário, né? Não faria sentido se nós pensarmos num Deus justo, por que que ele me daria o conhecimento de todas as coisas e para você não, por exemplo? Então, a gente precisa ter essas situações na nossa vida para a gente identificar em nós aquilo que a gente precisa intensificar, melhorar, e aquilo que a gente precisa começar a deixar de lado, começar a parar de fazer, parar de pensar, parar de sentir. Outra coisa interessante que ele respondeu aqui é inspiração, né? Então você vê isso muito no mundo artístico, nas músicas, né? Nas pinturas. Então você citou ali bandas dos anos 70, 60. Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil é o Roberto Carlos, né? Muitas músicas que ele fez, é óbvio, tá na cara que foi inspirado pelos espíritos, né? Se você pegar aquela Guerra dos Meninos, né? Que fala ontem eu tive um sonho que foi mais bonito. Aí ele fala quando de repente alguém na porta, alguém tocou sem que ela sabesse ele entrou, era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. Tá explícito. Se ele passou pela porta sem a porta abrir, era uma luz em forma de menino, é um espírito que está passando uma mensagem para ele, não é verdade? É verdade, as inspirações é aquilo, né? Nós estamos mergulhados, né, naquele fluido e a gente influencia e somos influenciados o tempo todo, né? Todo momento a gente vem ideias na nossa cabeça, né? A gente não consegue ficar sem pensar em nada, né? E às vezes realmente é o pensamento nosso, às vezes é alguém cochichando, né? Mas a gente precisa filtrar isso, né? Separar, né, o joio do trigo, o que é bom, o que é ruim, né? E deixar ficar mais evidente, falar mais alto aqueles que forem bons, né? Que forem mais voltados para o propósito de Deus, para os ensinamentos de Jesus, né? Aliás, durante o sono, né, Luiz, a gente também é muito mais influenciado do que no estado de vigília, né, que é o estado que nós estamos aqui agora, acordados, né? Porque durante o sono o espírito goza de uma certa liberdade. Então a gente entra em contato mais próximo com o mundo espiritual. E de acordo com os nossos interesses, com as nossas vontades, os nossos pensamentos, nós vamos sintonizando com os espíritos que estão pensando como a gente está pensando, ou que tem algum interesse que a gente faça aqui. Então, vamos ver pelo lado negativo primeiro, muitos crimes são engendrados durante o sono lá, né? O cidadão está lá dormindo, mas ele no plano espiritual, ele está em regiões de baixa vibração e que grupos organizam crimes, que quando ele acordar, ele vai estar com aquilo na cabeça, de fazer, de praticar. E quando ele está com essa ideia, eles vão reforçar ainda mais durante a vigília para que ele pratique. E aí vai o livre-arbítrio dele, se ele vai fazer ou não. Como é o contrário, né? Se você está bem intencionado, se você está em paz, se você está vibrando bons pensamentos, durante o sono você vai estar em comunhão com os bons espíritos e você vai ser influenciado a tomar boas resoluções, né? Entregar uma cesta básica, né? Fazer um marmitex para quem está precisando, visitar uma creche, enfim, né? E por aí vai. É com você, Luiz. Pode continuar. Exatamente, né? A gente precisa. E se a gente pensar que na hora do sonho, muitas vezes a gente leva a nossa emoção, a gente foi acumulando durante o dia, né? Aí a necessidade de, enquanto nós estamos acordados, trabalhar esses sentimentos, né? Trabalhar as nossas mazelas, né? Essas nossas dificuldades que a gente tem, né? Por quê? Não adianta, chega uma hora que acaba se sobrepondo, né? Sobrepondo os nossos pensamentos ruins se a gente não trabalha, né? Se a gente não tenta melhorar, se a gente não tenta elevar o nosso pensamento que passa pela nossa cabeça, que passa pelo nosso coração, né? E não é fácil, né? Um dia após o outro
desvia de uma pedra grande aqui, mas tropeça numa pequenininha ali, né? E assim a gente vai caminhando. Pode continuar, Luiz. Pode ir para a próxima aí. Vamos lá. 463. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mal segundo a natureza do encarnado. É sempre bom naquele que escuta as boas inspirações. É que aí ele está falando do impulso, né? Ele tá falando, o primeiro movimento, a gente pensa como um impulso, né? Eu acho que impulsos eles são importantes, né? Porque a gente pensa, se a gente pensa muito para agir, algumas vezes a gente acaba tentando esconder de nós mesmos aquilo que a gente tem, né, no nosso íntimo, né? Mas as ações impulsivas que a gente tem acaba deixando meio escancarado as nossas verdades, né? Aquilo que nós precisamos trabalhar. Então, vamos pegar um exemplo: um homem que bate numa mulher, né? E aí, ao prestar depoimento, ele fala que se arrependeu, que estava nervoso. Uma semana depois, ele vai lá e bate novamente. Então, consegue perceber que ali existe uma predisposição para a agressão, né? Então, quando nós temos um impulso, é uma oportunidade de enxergarmos alguns pontos cegos que muitas vezes a gente tenta varrer ali para debaixo do tapete, né? Então, para a gente acabar não trabalhando na reparação deles. Não, aquilo ali vou deixar ali, né? Deixar no cantinho ali, deixa para amanhã, outro dia eu trabalho aquele sentimento, né? Então, mesma coisa quando se trata de impulso do bem, né? A gente precisa intensificar, a gente precisa evidenciar. Então, a gente está andando na rua, uma pessoa estica a mão na nossa frente, pede uma esmola. A gente acaba dando porque a gente quer, com amor, com boa intenção. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro é o problema dela, né? Mas eu quis, eu desejei aquilo, foi espontâneo, foi de forma automática, foi no impulso, né? Então, eu peguei uma moeda e dei para aquela pessoa. Mas tem gente que, na mesma situação, vai ignorar aquele irmão, vai xingar aquele irmão, vai agredir, também de forma automática, também pelo impulso, né? Então, os impulsos que nós temos, essas explosões que a gente tem em nós, eles são importantes para que fique evidente, principalmente para nós, né? O que nós precisamos trabalhar. Então, se a gente tem coisa boa, a gente vai ter essa explosão de coisa boa que vai atingir um monte de gente, as pessoas vão se beneficiar desse bem que eu faço. E se for ruim, é explosão de ódio, explosão de rancor, explosão de ignorância, né? Então, nossos impulsos, eles são importantes para a gente enxergar, né? Abre os nossos olhos, né? Tem coisas que a gente só acredita vendo, então os impulsos mostram para a gente, né? Para a gente ver o que a gente precisa. Nessa questão dos impulsos, Luiz, a gente fica protelando, amanhã eu resolvo, né? Amanhã, né? Só que aquela questão sempre vai voltar para a gente enquanto a gente não resolver. Então, às vezes a gente tem que trocar o porquê pela palavra para quê. Por que está acontecendo comigo? Não, estou sofrendo. Isso está acontecendo na minha vida para que eu, pontinhos. Aí você completa a frase, cada um de acordo com a sua consciência. Não é por quê, procurando justificativa. E sim é para quê, para procurar a finalidade do que está ocorrendo na nossa vida, para que a gente possa mudar. E quando a gente muda dentro de nós mesmos, consequentemente, obviamente e evidentemente, muda tudo ao nosso redor, Luiz. Porque quando a gente pergunta por quê, a gente se coloca no papel de vítima, né? Eu não merecia passar por isso. Né? Quando a gente pergunta para quê, a gente sabe que existe um propósito, existe uma necessidade de eu passar por aquela situação, né? E aí a gente pode citar diversas aqui, né? Situação financeira, situação de trabalho, situação de relacionamento, né? Então, quando a gente começa a se perguntar, troca essa pergunta, como você disse, coloca o para quê, a gente reconhece que é algo que nós precisamos passar, que tem um propósito na nossa vida, que tem um propósito na nossa caminhada, na nossa evolução moral, espiritual, né? E que depende da gente ali, né? Organizar as ideias,
não se colocar no papel de vítima, né? E sim de protagonista da nossa melhoria. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou continuar aqui então, Luiz. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. É aquela história, né, Luiz? Uma árvore boa só pode dar bons frutos, né? Uma árvore má dá maus frutos, consequentemente. Então, a gente tem que passar pelo nosso crivo da razão, né? Pelo nosso sentimento, né? Aquilo que a gente conversou há pouco, né? Vai prejudicar alguém? Eu gostaria que alguém fizesse o que eu vou fazer comigo, né? Na verdade, é por aí que a gente tem que pensar, passar por essa peneira, por esse crivo, e aí a gente age, não é verdade? É, verdade. A gente tem também o costume de pensar que se a ideia é boa, vem de um espírito bom. Se a ideia é ruim, é a inspiração de um espírito ruim. Muito simples, muito óbvio, mas não é, nem sempre é a realidade, né? O fato é que um espírito que às vezes está aqui, ó, nos inspirando, possui uma intenção para o mal, mas para isso ele precisa conquistar a nossa confiança, né? Ele precisa que a gente acredite nele, precisa nos agradar, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer primeiro as boas intuições, bons pensamentos, e no momento que a gente estiver rendido, ele impõe os pensamentos deletérios dele, nos incita ao mal, como se fosse o bem, né? E a gente vai ter a dificuldade de perceber se é bom ou ruim, né? Porque até agora era bom, ele não faria ruim para mim, né? A gente começa a questionar isso, né? E aí a gente volta para o vigiar e orar, né? A gente precisa conhecer, né? A gente precisa saber do que se trata, né? Então, quando uma pessoa famosa morre, por exemplo, hoje, na semana que vem, já vai surgir uma carta psicografada, né? E aí as pessoas ficam deslumbradas, né? Então, uma reunião mediúnica, por exemplo, bem estruturada, bem equilibrada, uma educação dos médiuns bem feita, todas as mensagens que são psicografadas, elas vão passar por uma análise de veracidade, não costumam ser publicadas logo em seguida, né? Foi isso tempo, né? Mas infelizmente muitas pessoas acabam aproveitando da fraqueza emocional das outras para se autopromover. E os espíritos fazem isso também, né? A gente vive falando que se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia, mas a gente acaba ficando impressionado, assustado, empolgado, né? Quando de manhã a gente abre lá o WhatsApp e tem a mensagem de uma tia que fala que sonhou com a gente, né? Pede para a gente tomar cuidado, para a gente andar pela sombra, né? A gente fica, nossa, será? Né? Então a gente fica muito ansioso por conta disso, né? Então a gente precisa ter discernimento para identificar os pensamentos que nos são sugeridos, né? Para que veio isso nesse momento? Faz sentido? Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, não é coisa que nem passa na nossa cabeça, não é nem coisa que a gente está passando, mas quando chega para nós, a gente dá uma importância muito grande, né? E aí, jeito, depois que a gente pegou para nós essa influência, essa inspiração, já era, né? Vou dizer a frase famosa lá, flecha lançada, palavra dita e a tapuér emprestada não volta. E no caso da obsessão que você citou no começo, que você estava falando, né? Muitas vezes ela não chega com os dois pés no peito da pessoa, né? Ela vai devagarzinho, vai de maneira sutil. E é muito perigoso isso, porque quando você vai ver, meu amigo, você já está no meio do rolo que você não sabe nem como é que você foi parar lá, né? E para voltar fica difícil, né? Para retomar, né, a sua caminhada. Pode continuar, Luiz. Fica parecendo que é um amigo, né? Porque Sim. não adianta, é aquilo que nós falamos também. Quando é muito diferente, fica fácil da gente perceber. Não, isso aqui não é meu, né? Essa inspiração não é minha. Agora, quando existe todo um trabalho em torno, né? Vai plantando aquela sementinha, vai chegar no momento que você já vai ficar na dúvida. Opa, será que é meu? Será que não é mesmo? Não, até agora só veio bom desse lado aqui do ombro, então aqui só pode ser coisa boa também, né? E a gente
começa a confundir o que é nosso, o que não é nosso, e é aí que está o perigo, né? Porque numa dessa a gente toma decisões, a gente age, a gente tem impulsos que podem prejudicar e atrasar aí a nossa caminhada. Sem dúvida, Luiz, sem dúvida. Pode continuar, a próxima é sua. Ó, o Davi falou que a gente pode estudar um livro. Bom, a próxima e a última, né? Não. É a 465, né? Tá, vamos lá. É. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes, né? E aí só a pergunta só complementa o que a gente acabou de falar, né? Porque nós somos inspirados por esses espíritos, não, às vezes não é nem para fazer o mal para nós, né? Mas é para que eles se sintam bem, né? E eles precisam disso, né? Eles precisam de nós, né? Dos nossos fluidos, das nossas ideias, dos nossos pensamentos para satisfazer os deles, né? Então é muito complicado, é muito difícil essa questão. E por que Deus permite? Para a gente saber discernir, né? Saber diferenciar, né? Saber perceber o que é bom, o que é mal, porque a gente também tem um hábito muito ruim de uma coisa que eu faço aqui, porque eu fiz, é certo. Mas se uma outra pessoa fizer igual eu fiz, está errado. Né? Então, a gente precisa diferenciar isso. Né? O certo, ele é certo mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. E não tem o caminho. Né? O caminho é esse mesmo. Eles vão aparecer, vão surgir, principalmente no momento que a gente está com a guarda baixada, né? Com a guarda baixa, com os nossos pensamentos mais infelizes, mais tristes, às vezes em um momento de doença, às vezes em um momento de dificuldade em casa, no trabalho, né? Que a gente abaixa o nosso nível de vibração, grau de vibração, e aí é a porta para que eles entrem, se aproximem e nos influenciem. Verdade. Mandar um abraço aqui para a Célia, cunhada da Lucinha. Um abraço, Célia. Davi aqui, Agenda Cristã, André Luiz. Ah, ele quer que a gente faça um estudo de livro aqui, ó. Ê, Davi, vamos pensar assim, vamos pensar. Tô dando ideia, hein? Falando em ideia, influenciar. Então, mas tá influenciando pro bem, né? Ainda bem, né? Davi, ainda bem. tudo bem. Esse é o tipo de influência que a gente precisa ter. É verdade, precisa de mais gente assim. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Tem mais um trechinho para ler, não tem, Luiz? Uma questão aqui ou não? A letra B? Tem. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. É isso, né? É bem e o mal, né? A gente tem dificuldade de diferenciar, né? Porque a gente é muito seletivo, né? A gente é muito dentro do nosso egoísmo. A gente escolhe aquelas pessoas que a gente é tolerante, né? Então, vamos pegar um crime que aconteça. As pessoas vão lá e começam a denigrir aquela pessoa que cometeu o crime, mas se é dentro da nossa família, como que a gente agiria? Se é alguém muito próximo de nós, será que nós faríamos isso também ou nós estaríamos dispostos a ajudar, estaríamos dispostos a fazer uma prece, a tentar mandar bons pensamentos, bons sentimentos, né? Então a gente tem uma tolerância muito confusa, né? Porque a gente só tolera o que nos convém.
né? E aí essa questão ela vai falar disso, né? Quer afastar a gente do que é de Deus, né? Dos propósitos de Deus, dos ensinamentos de Jesus, porque aí a gente demora mais para crescer, demora mais para evoluir, vai ficar mais tempo por aqui, ajudando eles a saciarem as suas vontades, os seus desejos, né? E não é esse o propósito, né? O nosso propósito é realmente evoluir, melhorar, né? E não tem outro caminho senão reconhecendo o nosso ser, sabendo diferenciar o que é bom, o que é ruim, para que a gente trabalhe o que é ruim e intensifique aquilo que é bom. E com certeza, Liz, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos das coisas boas, do bem, a gente é muito infeliz. E quando a gente se aproxima, a gente volta a ser feliz de novo, né? Dentro do que a felicidade pode proporcionar num mundo de provas e expiações. Então, eles não têm interesse de que a gente esteja bem, que a gente esteja feliz. Não é? Eles querem que você se afaste, que você fique nesse ciclo de reencarnações em provas, em expiações, para que eles possam dividir com você as sensações da Terra e vice-versa, né? Nós não somos anjinhos aqui, nós não somos santinhos, não. A gente está aqui penando, estamos aqui aprendendo e temos que evoluir muito ainda. E estamos todos no mesmo barco, né? A gente faz o evangelho em casa, a gente faz os estudos, a gente frequenta casas espíritas para o nosso aprendizado e para todos aqueles que nos cercam, já que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, para que todos também compartilhem desses ensinamentos e sejam auxiliados tanto quanto desejo que nos auxiliem também. Não é verdade, Luiz? É isso, né? A gente precisa trazer para perto de nós, sintonizar o nosso rádio no bem, né? Às vezes vai ter um chiado, às vezes surge um chiado aí nesse rádio, né? Mas a gente precisa trabalhar, não tem outro caminho, né? E tem que ser feito por nós, né? Não dá para a gente terceirizar também, não dá para a gente pedir para o vizinho, para uma outra pessoa, para um amigo, para o irmão, para a esposa, para o marido, fazer por nós. Tem que ser, né? Cada um conforme as suas obras, né? Cada um com a sua prova. Só um que assina a prova. Não pode ser outro para assinar, não. Exatamente. Não tem jeito. Depende da gente. Né? Tem um comentário aqui. Tem um comentário aqui. Malu Munhoz, por sinal minha mãe. Oi, mãe. Nosso inimigo nos conhece melhor que nós mesmos. É verdade. Ainda mais se esse inimigo estiver desencarnado, né? Porque ele vai ter mais facilidade. A gente aqui está em desvantagem com o plano espiritual. Nós estamos aqui encarnados, as nossas percepções são muito poucas, muito pequenas, e os espíritos eles têm uma percepção maior. Certo? Exatamente. Por que a gente às vezes demora para perceber que a gente gosta tanto de uma coisa? Né? Aí a gente traz a ideia da parábola dos talentos, né? O que a gente tem em mãos que a gente pode oferecer para as pessoas, né? A gente está enterrando, a gente está escondendo, ou a gente está tentando propagar, está tentando prospectar, né, aumentar dividir, que é o que a gente está fazendo aqui, né, um pouco do conhecimento que a gente adquiriu nesses anos, né? Então tem muito disso. Eles conhecem realmente a gente mais do que nós mesmos, porque tem coisa que a gente só vai conhecer de nós no momento que a gente quiser, com o nosso livre-arbítrio, voltar para o nosso íntimo e cavar, né? A gente nem sempre vai achar ouro, mas a gente tem que cavar e achar aquilo que vai ajudar a gente na caminhada. E eles sabem, né? Eles sabem o que a gente pode encontrar, o que a gente não pode encontrar. E é por isso que a gente os tem por perto, para que a gente possa atrair aqueles que nos auxiliam. E é verdade, é o que você falou, né? A gente é espírita, a gente está no esforço de praticar o bem, de aprender, né? Não somos santos, estamos muito longe disso ainda, mas a gente tem que chegar uma hora na vida que você tem que tomar um rumo, né? Não é verdade? De procurar o bem, de procurar melhorar, de procurar estudar dentro das suas possibilidades, daquilo que você puder fazer, tudo que é de bom vai surtir efeito, né? A gente sabe que é devagar, que nem sempre você vai conseguir,
Mas está tudo bem, a gente é passível de erro, nós somos humanos, né? Estamos engatinhando ainda na evolução espiritual e vamos aprendendo. O que não pode faltar é a fé, é a força de vontade, né? O bem-querer, né? Não é verdade? Isso é que nos faz sentir bem. A luz, a paz interior, a paz de consciência. Então, como é bom viver desse jeito, a gente tem que se esforçar para isso. Então, a gente vai vivendo como nós escolhemos o espiritismo, né, para palmilhar aqui os caminhos da Terra, a gente vai vivendo como espírita, mas não como espírito, né, que é diferente. Então, nós estamos aqui no mar de dificuldades, no mar de impedimentos, mas nós sabemos que se estamos aqui em busca de entendimento, em busca de uma luz, e mesmo com todos os problemas, nós sabemos que Deus não dá um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Então, se estamos aqui, não é por acaso. A gente não veio aqui no mundo a passeio. Nós não viemos aqui no mundo para conhecer as paisagens. A gente veio aqui para aprender. O aprendizado é difícil, é com suor, é com lágrimas, mas com certeza tem uma luz esperando lá na frente para quem vence. E quem vence sempre com amor, quem vence sempre com Jesus. Luiz, suas considerações finais. Eu queria agradecer de coração você ter aceitado o convite. Quero agradecer a todos que participaram, que comentaram. Davi, a Dani, que entrou aí na live com a gente. Muito bom tê-los aqui. E todos que participaram. Meu eterno agradecimento e espero que nós possamos ter um momento aqui de aprendizado, de reflexão. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que estudar o Livro dos Espíritos traz para a gente um pouco de conforto, né? Um pouco dessa reflexão sobre as nossas responsabilidades, né? Que não são fáceis, né? Mas que é possível, né? É possível, né? Não tem obstáculo que não possa ser superado, né? Então é estudando, é trabalhando, trazendo isso que a gente estuda para dentro da nossa vida, para nossa rotina, né? Um dia após o outro, e jogo de erros e acertos, né? Mas com muita humildade, com muita perseverança, que a gente chega lá, né? Pode demorar um pouco, algumas encarnações ainda, mas o caminho acho que é esse. A notícia boa é a notícia ruim, né? A notícia ruim é que vai demorar um pouco, mas a boa é que só depende da gente, né? Exatamente. A boa é que a ruim é que se a gente não começar agora, vai demorar mais ainda, né? Então, vamos começar, né? Se depende de nós, vamos começar. Tarde do que mais tarde. Eu vou encerrar então com uma prece, Luiz, de agradecimento a Deus, nosso Pai, a nosso divino Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade superior, os irmãos que nos protegem, que nos auxiliam, que nos influenciam para os estudos dessa noite, que todas as pessoas que participaram possam estar nesse momento recebendo uma vibração de paz, de amor, de carinho nos seus lares, com muita proteção, que eles possam ter uma boa noite. Agradecemos de coração a todos os irmãos de luz aqui presentes, aos irmãozinhos que vieram aqui em busca de um auxílio, de uma orientação, que eles possam seguir também com esses irmãos, encontrando a sua paz e o seu caminho. E com a prece que Jesus nos deixou, pedimos permissão para encerrar os estudos dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Luiz, obrigado, Juliano. De coração. A gente se encontra por aí nas lives ainda. Vamos batendo um papo aí. Com certeza. Com certeza. Não faltarão oportunidades. Se Deus quiser. Um abraço a todos que participaram, que comentaram e estiveram aqui conosco. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.